vai muito além daquilo que a gente imagina, que a gente pensa um pouquinho. Os gaditas, eles marcaram história, até hoje, né? Tanto que tem os nomes aí. Eles marcaram história na época deles, marcaram história de guerra, marcaram história de Israel. Nós vamos conhecer um pouco da história deles. Então a minha expectativa é que o conhecer dessa história sobre os gaditas, eles venham mudar alguma coisa no nosso caráter, ela vem mudar na nossa fé, na nossa convicção, tá? Então fazer parte de gaditas, ser um gadita, é você profetizar na sua vida o que eles eram. Então olha lá, o que está escrito na Bíblia, lá em 1 Crônicas 12:8, está assim: e dos gaditas se desertaram para Davi, ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leões e ligeiros como corças sobre os montes. Então aqui dá para perceber que eram pessoas diferentes, né? Eu conheci muitos judeus, eu conheci muitas sinagogas, e tem os judeus rabinos, eles deixam o cabelinho enroladinho até, você já viu aquele cabelinho grandinho assim? Já viu em filme? Aqui lá eles deixam mesmo. E tem os judeus que deixam os cabelos maiores, assim, eles são mais, assim, como é que fala? Mais cacheados, e eles são baixos, não são loiros, mas são morenos, assim, com cabelo preto, e eles têm o mesmo jeito de leão, os judeu mesmo, né, de lá. E eu fiquei, quando eu li aqui, eu fiquei imaginando, lembrando dos judeus como é que eles eram. Agora você imagina essas pessoas correndo. Você correr, você cansa? Cansa. Os gaditas não cansavam fáceis assim não, numa guerra. Nós vamos conhecer um pouco da história dos gaditas, só para a gente relembrar. Todos conhecem a história de Abraão? Né? Abraão foi chamado por Deus. Abraão saiu de uma cidade, lá da terra de Sinear, na Mesopotâmia, uma cidade chamada Ur, conhecida como Ur dos Caldeus. Né? Foi a segunda cidade colonizada, primeiro foi Uskruk, que era mais ao sul, depois a família de Abraão era dessa cidade de Ur, foi chamado para Padã Arã e foi para o norte. Padã Arã, o pai dele faleceu e Deus falou com ele: sai então e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, e ele saiu da Mesopotâmia, foi cruzando até chegar lá em Canaã. Então Abraão teve filho, né? Deus falou com Abraão, né, que ele haveria de ter um filho da promessa. E Abraão, o trem demorou demais, a gente costuma ajudar a Deus, né? Aí veio Sara tentando ajudar a Deus e arrumou uma concubina lá. E Abraão teve um outro filho chamado Ismael, que hoje é uma outra nação, o mundo dos árabes, tá bom? Então os árabes são todos descendentes de Ismael. Depois Abraão teve Isaac, né, com 99 anos. E depois de Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó, eram gêmeos, né? Esaú foi uma nação muito grande também, os edomitas, tá bom? Eles deixaram de existir em 70 depois de Cristo, essa nação já deixou de existir. Alguém já assistiu aquele filme Indiana Jones? Alguém assistiu? Não tem 1, 2 e 3? 1, 2 e 3. No 3, qual que é o autor do Indiana Jones mesmo? Harrison Ford. Harrison Ford. Nossa. Gosta muito de filme? Gosta muito de filme? Demais. Ó, no 3, vocês lembram que o Indiana Jones aparece num vale onde que tinha algumas cavernas esculpidas, algumas casas esculpidas na rocha? Vocês lembram disso? Nesse filme? Essas cavernas, essas casas esculpidas na rocha, aquilo lá eram as cidades que Esaú fez, os edomitas. Então, aquela cidade, aquele povo não existe mais, mas aquela cidade daquele filme era justamente dos edomitas, tá bom? Dos filhos de Esaú. Então, teve também Jacó. Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel, né? Todos sabem disso. Então, para a gente chegar a conhecer a história de Gad. Então, veio Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, então, teve quantos 12 filhos? Homens. 12. Parabéns. Então, lá, aí está justamente a sequência dos filhos de Jacó, tá bom? Então, Jacó tinha quantas duas mulheres? 2. Quantas duas concubinas? 2. Então, tá. Um era, né? Então, ele tinha Raquel e Porque Lia. ele tá falando a O resposta. povo fala que Jacó era de analfabeto, né? Ou não? O povo fala que Jacó era analfabeto, porque ele amava quantas Raquel e duas não lia. Não, né? Então, presta atenção. Ó, Bila, ou Bilá, ela era escrava de Raquel. E Zilpa era escrava de Lia. O que aconteceu?
Todos conhecem a história de Jacó, quando Jacó foi conhecer o sogro dele, lembra lá? Aí ele conheceu Raquel, que ele amava muito. E ele teve que trabalhar quantos 7 anos por Raquel? 7. Aí na noite de núpcias o... Deu a outra. Hã? Não é? Deu a irmã feia. Deu a irmã. A irmã mais velha. Bom, no filme é Aí assim. na hora que amanheceu o dia, ele chegou lá e falou assim, mas peraí, a mulher tá trocada. Aí o pai dele falou assim, não, aqui agora, aqui a gente tem por costume casar a mais velha, depois a mais nova. Mas nós faz o seguinte, você trabalha para mim mais 7 anos, quem vem você ganha a outra dinheiro também. E ele trabalhou 7 anos e tal, né? E acabou ficando com as duas moças lá. Só que Lia, Lia, a história de Gade começa aqui. Lia, ela deu 4 filhos a Jacó. E Raquel não engravidava de jeito maneiro. O que Raquel fez? Falei, peraí, Zilpa, ela é minha concubina, é minha escrava. Vamos fazer o seguinte, houve até uma discussão entre Raquel e Jacó, porque ela não conseguia dar filho, e ela colocou a culpa em Jacó. E Jacó brigou com ela novamente, falou, porventura eu sou Deus para fazer uma coisa dessa? E ela falou assim, não, então faz o seguinte, se deita com a minha serva, e ela vai ter o neném aos meus pés, e esse neném vai ser como meu filho. E aí assim aconteceu. Então, nasceu, aqui, cadê? Brasil por aqui, ó. Nasceu Gade, perdão. Nasceu Dan, perdão. Depois, aconteceu novamente, nasceu outro filho. Só que aí, presta atenção, Lia não conseguia, Bilá que eu vou falar aqui. Raquel, né, a escrava de Raquel, deu o filho para Raquel. Raquel não tinha neném. Você falou que a escrava chamava Zilpa. Perdão, eu falei errado, tá? Bilá, Bilá, tá? É que na minha Bíblia está escrito Bilá. Então presta atenção, vocês estão me entendendo até aqui? Aí, Lia não dava mais filho. E Raquel, através da serva, já deu 2 filhos para Jacó. E Lia começou a ficar irritada com esse negócio. Peraí, já deu 2, vai dar mais. O que aconteceu? Essas duas aí. As duas irmãs começaram a discutir entre elas e começou uma inimizade na família. O que Lia fez? Ela tinha uma escrava também, pegou essa escrava e falou para Jacó, Jacó, você vai ter filha com a minha escrava. Daí nasceu Gade. Então Gade, na verdade, ele é fruto de uma discussão familiar. Gade, ele foi fruto de uma briga dentro de casa. E Gade nasceu com essa culpa de ter criado uma dissensão em casa. Então, Gade ele começou a ter problemas emocionais. A vida de Gade foi assim. Depois teve Azé e foi tendo os outros filhos. Tá? Então, Gade não foi um fruto planejado. Gade não foi um fruto de amor. Gade não teve aquela vida assim maravilhosa. Gade foi até rejeitado pela tia. E possivelmente pode ter sido rejeitado também pelo pai. Então, ser um gadita não significa que vão ser bem aceitos. Prestou atenção? Ser um gadita não significa que vão ser aceitos na sociedade, ou na família, ou até mesmo na igreja, sabia? Discussões que existem, né? Conversa, piada. Presta atenção. Isso aqui é só como é que fala? Uma curiosidade, né? Das 2 tribos de Israel. Lembra que José, ele não teve tribo, né? Nem Levi, tá bom? Então, Rúben, que foi o primeiro filho, ele cometeu um erro muito grande. Ele se deitou com Bilá, né? Teve um filho com Jacó. Então, Rúben, ele perdeu o direito de primogenitura. E esse direito de primogenitura, ele acabou sendo dividido em 2. Patriarcal e espiritual. O espiritual caiu sobre Judá. Por isso que Jesus veio sobre Judá. E patriarcal caiu sobre os filhos de Efraim e Manassés. Tá? Os filhos de José, que foi Efraim e Manassés. Então as 12 tribos são as que estão em vermelho ali. Então, Levi, que ele ganhou cidades, ele não ganhou tribo, tá bom? E José não teve tribo nenhuma. Então as 12 tribos são essas aqui. Tá? Só uma curiosidade, depois a gente entra mais. Então vamos lá. O primeiro ponto
de ser um gadita e profetizar sobre você mesmo é lembrar que Gade foi rejeitado e você e eu, nós temos que vencer as raízes de amargura. Porque você e eu, nós trazemos amargura desde criança. Nós trazemos rancores no coração, inimizades, nós trazemos intrigas, brigas. E o primeiro ponto, o primeiro passo que Gade teve que vencer foi essa raiz de amargura. Conseguir liberar perdão. Para ser um veloz sobre os montes, para ser aquele rosto de leão, guerreiro, vou te mostrar o que Gade virou. Primeiro ponto, ele teve que vencer essa raiz de amargura que ele teve de infância. E se você parar para pensar, você e eu, nós temos muitos pontos na nossa vida que nós temos problemas emocionais. Nós não perdoamos, às vezes, os nossos pais, houve uma separação, e eu não consigo perdoar meu pai, eu não consigo perdoar minha mãe, não consigo perdoar meu irmão distante, não consigo perdoar minha tia, não consigo perdoar o vizinho, não consigo perdoar aquela professora, não consigo me perdoar. Então, você e eu, como gadita, nós precisamos do primeiro ponto, vencer essa raiz de amargura lá no interior. Se você e eu, nós não conseguimos fazer isso, retrocede. Não vai conseguir ser esse valente que foram os gaditas. Ok? Olha lá. Gênesis 49, 19 está escrito assim: quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. Presta atenção. Quando que aconteceu isso aqui? Vocês lembram quando Jacó ia falecer, né? Ele foi lá para o Egito encontrar com José. Você lembra? Alguém pregou isso na igreja algum tempo atrás, vocês lembram a história de José e tal. José chegou diante do pai e houve-se a bênção sobre Efraim e Manassés. Lembra que ele cruzou as mãos? Lembra dessa história? Não vou nem entrar nisso não, foi uma profecia que se cumpre hoje nos nossos dias, do outro dia a gente comenta sobre isso. Cruzou as mãos, abençoou Efraim e Manassés. Depois todos os outros filhos vieram até Jacó para Jacó abençoar os filhos. Lembra disso? E aqui foi a bênção sobre Gade. Essa bênção dele. Mas olha aqui, uma tropa o acometerá, ou seja, um exército o acometerá, nações o acometerá, ou seja, vai lutar contra eles. Mas ele acometerá por fim. Peraí, se existe um fim, significa que ele vai passar por batalhas. Você e eu, como gaditos, nós não vamos ter paz, assim, fácil, enquanto vivemos na face da terra. Presta atenção onde que Gade foi morar. Aqui, vocês estão enxergando aqui? Aqui é o Rio Jordão. Aqui é o Rio Jordão. Quando eles foram conquistar a terra, teve 2 tribos e meia que ficaram para cá do Jordão, né? Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Presta atenção que Gade, onde que está, eu coloquei bem grande aqui Amon e Moabe. Quem que cercava Gade? Amon e Moabe. Presta atenção o que fala aqui. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, ou seja, ele vai ser pressionado o tempo inteiro. Ele vai ter guerras, ele vai ter dificuldades, e justamente por quem? Amon e Moabe. Vocês lembram da história de estátua de Saul? Lembra? É a esposa de quem? Quem virou? Ló, parabéns, esposa de Ló. Justamente, ela virou. Aí o que aconteceu? Falou para não olhar para trás, não foi isso? E Ló fugiu com quantas 2 filhas? 2. Parabéns. O que aconteceu com as 2 filhas? As 2 filhas ficaram preocupadas de não ter descendência. Não foi assim? Ficaram preocupadas de não ter descendência. O que aconteceu? Foram para dentro de uma caverna, embebedaram o pai e dormiram com o pai, sem o pai saber. E a primeira filha teve um neném chamado Moabe, que foi e deu assim, foi o pai dos moabitas, eternos inimigos de Israel. Vocês conhecem a Jordânia hoje? Então, né? Aí a segunda filha se deitou com o pai também ficou grávida e teve, o nome dele não era Amon, tá? Era Aminadab, alguma coisa assim, era um nome composto, e foi o pai dos amonitas. Agora olha lá, na verdade eles eram primos. Prestou atenção? Eles eram primos e ficaram inimigos, sempre guerreando um com o outro. Gade ficou aqui entre a tribo de Manassés. Manassés teve um rapaz que chamava Jair. Jair, a Bíblia fala que Jair, na época dele, ele dominou 23 cidades.
As cidades antigamente eram cidades-estados, tinham suas leis, eram fechadas. E esse Jair dominou essas cidades e dominou inclusive a cidade de Gade. Então Gade, presta atenção, ele era pressionado pelos inimigos naturais, Amon e Moabe. Ele era pressionado politicamente pelos seus irmãos, que eram de Manassés. Gade não tinha muita paz, mas ele tinha que conviver com isso e vencer. Agora, para pensar, hoje em dia, o governo te ajuda muito? A dona Dilma lá te ajuda? Não. Hã? Como é que está a inflação? Pensa na sua casa. Cada dia que você vai comprar uma coisa, a situação está mais apertada. Parece que você vai trabalhar, tem alguém no trabalho que nasceu para te encher a paciência. No trânsito, todo mundo é uma bênção. Dirige uma beleza, não é verdade? É, não é? Bicicleteiro, eu não sei de onde que ele povo surge. Motoqueiro. Vamos pegar aí. No viaduto, você vai passar um viaduto, tá cheio de... Eu não aguento aquilo lá, não. Eu falo, eu vou mandar meia dúzia lá pra baixo. Presta atenção. Você e eu hoje, nós sofremos aflições? Sofremos. Por parte do governo, por parte emocional, por parte financeira. Tem mês que a situação está muito complicada. E a vida de um gadita, ele sofre essa pressão. Tanto pelos de dentro quanto os de fora. E você e eu, nós temos que vencer em Cristo. Fazendo esforço para não pecar. É. Rapaz, uma vez, tem uma história lá em Goiânia, e parou um rapaz assim, e trancou o outro no trânsito. E esse homem desceu bravo demais. E aí chegou um rapaz assim, você não sabe dirigir, que não sei o que tem nesse vidro aqui. O cara abriu e você não sabe dirigir, que não sei o que tem. E o cara, sangue de Jesus tem poder. Ué, você é crente? Ué, eu também sou, então pai do Senhor. Nossa! Não morre, ué, pula do viaduto, como é que você faz um negócio desse? Que testemunho é esse? Mas nós, como gaditas, nós sofremos essas aflições, essas tribulações, perseguições, pressões, e precisamos de lutar na íntegra com Deus. É o que eles faziam. Lutavam na íntegra com Deus. E o que acontece é que esse daí piorou. Porque um foi para a igreja e o outro foi atrás. E ele ficou pensando, esse cara está me perseguindo. Esse rapaz está me perseguindo. Chegou lá, o da frente ia pregar. E o outro era o diácono. Ficou lá na frente. Olhando para ele. Da frente que bateu? É, xingou bom, enfim. Deus está pregando agora. Então, você e eu como gatinho, precisamos de vencer essa situação em Deus e termos perseverança que a situação vai mudar. Perseverança que Deus vai te abençoar. Poxa, tá tudo bem? Ela tá com fome. Não, tô vendo. O abacaxi ali tava lotado, agora eu tô um pouquinho assim. Ficou vermelho. Isso é bom, hein? Ela foi lá explodida. Agora com mais. Gente, quem passa vergonha é alguém. Bem, que me é Olha lá, rapidamente. Depois eu choro e ele Põe aí do fica com lado. vergonha. Põe aí do lado. Põe aqui no Vai. Tá uma delícia, tá Tem que ter docinho. perseverança que o abacaxi vai sobrar. Né? Então, o que acontece? Quando nós somos muito pressionados pelos de fora e também pelos de dentro, de casa, o que é mais fácil? Desistir. É mais fácil a gente desistir. Então, o que acontece? Vocês lembram que uma vez que Jesus estava chegando em Betesda, chegando em Jerusalém, e ele passou por um tanque chamado Betesda? Vocês lembram disso? Tinha um paralítico lá. Quantos 38 anos ele estava lá? 38 anos. Presta atenção. Também tinha visto. Se aquele homem não tivesse tido perseverança de esperar o milagre dele, se ele não tivesse tido perseverança, se naquele dia ele não fosse, e Jesus passasse. Então, meu irmão, uma hora ou outra, uma hora eu quero ter a oportunidade de falar sobre o ciclo, o tempo de resposta de Deus. Uma hora eu quero ter essa oportunidade de falar com vocês. Mas presta atenção.
persevere, mesmo numa situação dessa, de pressão de fora ou interna, que Deus, Ele te ouve. Amém. Ele te ouve. Ele te ouve. O dia que eu falar sobre vocês sobre esse ciclo, vocês vão entender melhor. Então, você como gadita, você e eu, precisamos vencer essa raiz de amargura que temos desde criança, precisamos liberar esse perdão, precisamos liberar, nos estarmos livres, sermos perseverantes, que uma hora vai acontecer o que você espera. Presta atenção lá. Os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade. Disseram a Moisés, tá? Se achamos graça aos teus olhos, desce essa terra aos teus servos em possessão e não nos faça passar o Jordão. O motivo de Gade e Rúben ficarem antes do Jordão era justamente a prosperidade. Eles tinham muitos gados. A gente tinha gado demais. Não dava para passar e ainda guerrear. Então eles chegaram em Moisés e falaram assim: Moisés, faz o seguinte, a gente tem gado demais. Deixa a gente ficar por aqui. E Moisés quase arrancou os cabelos. Ele falou: peraí, 38 anos atrás,